Carta de 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 13, quem achou, diga eu achei. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Você pode repetir esse versículo? Você pode repetir esse versículo da Bíblia, por gentileza? Vamos lá no contar de 3. 1, 2, 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu quero ler também no livro de Ruth, só mais um versículo, depois os irmãos podem tomar o assento. No livro de Ruth também, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Ruth, capítulo 4, e o versículo de número 14. Quem achou, diga eu achei. Glória a Deus. Então diz assim o texto da Bíblia: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Muito obrigado, meus irmãos. Toma o vosso assento para a glória de Deus. Meus irmãos, se faz necessário nós tecermos aqui agradecimentos a Deus pela oportunidade ímpar que estamos recebendo, por estarmos aqui nesta noite para compartilharmos esta alegria, este momento tão singular em nossas vidas. Então a Deus seja louvado por nos proporcionar este momento que nós estamos vivenciando, tudo isso para a glória do nome de Jesus. Quero felicitar esta igreja por 5 anos completados de vida, de existência neste lugar, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. E o desejo do meu coração é que ela seja uma igreja que venha crescer, seja fecunda neste lugar, que seja boca de Deus para as nações, para os povos, para as pessoas da adjacente nesse lugar. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo evangelista Danilo, que nos estendeu este convite a estarmos aqui. Deus possa abençoar de uma forma especial você e a tua família, e o anjo desta igreja, todos os demais obreiros, irmãos, aqueles que fazem parte deste ministério. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, quero deixar para você nesta noite uma reflexão da Bíblia Sagrada, uma palavra de Deus, para que nós possamos refletir. Eu pensei muito o que eu iria ministrar aqui. Muitas coisas veio ao meu coração, muitas coisas, muito desejo de pregar outra mensagem, mas o Espírito Santo, ele me convenceu a pregar esta mensagem para os meus irmãos. Porque não é só pregar, é fazer. Eu entendo que é fazer nós pensarmos o que de fato nós somos e para onde nós vamos. Então a minha preocupação, eu sou pastor de igreja, há 30 anos sou casado com a diaconisa Cláudia, então eu sei o que é isso. Então eu sei a responsabilidade que Deus imputou sobre nós, e isso nós não podemos se esquecer desse privilégio que Deus colocou sobre nós. Meus irmãos, lemos aqui 2 textos da Bíblia Sagrada, o livro de Pedro e também no livro de Ruth, no capítulo 4, e o versículo em especial de número 14. E eu pensando nesses 2 textos bíblicos, nós podemos chegar a uma conclusão, porque na verdade Pedro, ele traz um incentivo para a igreja a continuar sendo fiel, a perseverar naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles receberam do próprio Deus. E quando se trata em perseverança, é um grande desafio.
É um grande desafio porque, na verdade, todo ser humano ele não está apto a esperar o tempo para que se manifeste a presença de Deus. Então, o que Pedro está propondo para aquela igreja, Pedro, dentro do pensamento de Pedro, está dizendo que a igreja precisa estar ocupada nas coisas do reino de Deus. Ela precisa mergulhar no reino de Deus. Ela precisa se fortalecer na palavra de Deus. Porque não há outro meio, não há outro caminho para nós sermos sustentados a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é o cerne, é o pilar central do ministério. É o pilar que traz sustentabilidade para a igreja. E eu falo isso com pesar que em alguns lugares estão sendo removido a palavra. Estão implantando outras coisas secundárias. E a igreja sofre. Muitas igrejas estão desvinculadas de uma verdade espiritual. Já perderam de fato uma comunhão com Cristo, porque deixaram a palavra de Deus para segundo plano. E dentro da visão do apóstolo Pedro, ele está dando prioridade à palavra de Deus. Ele está priorizando aquilo que traz sustentabilidade a ele e à igreja. Então há essa preocupação. E quando nós falamos dessas coisas, e percebemos que no capítulo 4 de Ruth está falando que Ruth e Noemi estão em um diálogo, e esse diálogo, ele reporta algo interessante. Ele traz a lembrança da igreja que o Cristo Senhor nunca deixou faltar em Israel um remidor. Ele está falando que Deus nunca desamparou ninguém. Nunca a igreja ficou desamparada. Em todos os períodos, em todos os momentos, Deus sempre se lembrou da igreja. E Ruth, ele traz essa reflexão, assim como Pedro, falando sobre o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E quando eu penso nessas coisas, antes de nós propriamente entrar aquilo que Pedro está escrevendo para nós entendermos, eu preciso falar algumas coisas que no período criacionista, Deus ele cria todas as coisas do capítulo 1 ao capítulo de número 2. Nós percebemos que Deus cria os céus, cria a terra, Ele cria os vegetais, cria as amebas, os protozoários, a fauna marinha, a flora. Deus cria os répteis, Deus cria todas as coisas. Mas no capítulo 2, Deus ele faz uma obra extraordinária. E esta obra que Deus vai criar não foi a mesma que Ele criou através da existência da sua palavra, do poder da sua palavra. Porque as demais criações Ele disse haja, e assim foi pelo poder da sua palavra. Mas no capítulo 2 nós percebemos que Deus agora Ele faz algo extraordinário. Porque nós percebemos que Ele desce no jardim. E esse jardim, na verdade, ele foi recriado, porque o primeiro jardim ele ficou submerso, devido à queda de Lúcifer, no capítulo 28 do profeta Ezequiel. E por isso inundou toda a terra e destruiu o primeiro jardim, nós chamamos de jardim mineral, aonde o anjo de luz, Lucifer, andava sob pedras afogueadas, aonde ele tinha o esplendor, como diz o texto da Bíblia, e por ele perder, porque ele aspirou em seu coração, desejou fazer um trono, e quando ele deseja fazer um trono, e Deus não deu a ele possibilidade, porque só existe um trono, só existe um Deus. Por mais que os homens se vestem uma roupagem de Deus e queira ser Deus, nunca eles vão ser Deus, porque Deus só existe um. Por mais que os homens gostem de aplauso, de luz, de foco, mas sempre haverá somente um Deus, que é digno de toda a glória. E Deus então vai inundar. Agora Deus desce no jardim do Éden e cria o homem, faz o homem.
E é interessante que esta criação, Deus poderia pegar a pedra preciosa, pastor, ele não pega. Ele poderia pegar o ouro e a prata, mas ele também não pega. Ele poderia pegar o jaspe, o carbúnculo, poderia pegar toda espécie de riqueza mineral, mas ele não pega. Ele prefere o barro. E a primeira natureza que Deus cria o homem é da terra, porque é o barro. Para que vale o barro? E de que vale o barro? De nada. É algo comum no meio de nós. O barro você pisa em cima dele, mas para Deus é diferente. Aquilo que para o homem é pisar, para Deus é levantar. Aquilo que para o homem é desprezar, para Deus é exaltar. Deus pega o que é natural e faz o homem. Ele pega a terra, molda o homem. Ele começa a tecer o que estava em seu coração, o que estava no pensamento de Deus, o projeto de Deus. Ele vai iniciar após a queda de quem não quis o adorar. Então ele cria o homem. E ao ele criar o homem, depois do homem formado, a ciência diz que o homem tem 208 ossos, 500 músculos, mais de 10 trilhões de células, um coração com 250 gramas, que pulsa mais de 110.800 batimentos cardíacos por dia, diz a ciência. Deus forma o homem não tem vida. Então Deus pega a natureza de baixo para formar o homem, e o homem não tinha vida, porque era matéria de baixo. Então Deus chama o homem e sopra em suas narinas. E o Espírito de Deus entra no homem. E o homem passa a ser alma vivente. E Deus disse para o homem, Adão, eu fiz esse jardim, você pode aproveitar da forma que você quiser. Só que da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. Porque na verdade, o dia que você tocar, você vai morrer. Isso eu acredito que traz um conflito. Mesmo o homem sendo eterno, mesmo o homem não conhecendo o pecado, mas aquilo trouxe um conflito dentro de si. Porque quando Deus faz um homem, Deus não fez um homem robô. Não coloca fios elétricos para pulsar na sua vida, não. Deus cria o homem e deu pelo menos 3 faculdades mental: volutiva, sensitiva e emotiva. Ele tem emoções, ele chora, ele se alegra, porque ele é um ser humano. E aquilo trouxe um conflito, porque imagina bem, Deus colocando 100 árvores, ainda 101 ninguém pode tocar. Então isso traz um desejo no coração do homem. E por trazer esse desejo no coração do homem, ele vai confrontar a Deus. E é interessante que até o capítulo 3, nós vamos perceber sobre a queda do homem. E perceba bem que o texto vai dizer que a serpente começa a ladear o jardim e implanta no coração da nossa irmã Eva. E ela faz uma pergunta, perguntando o que de fato Deus havia dito. Ela disse o seguinte: Deus disse que no dia em que eu comer desse fruto eu morro. A serpente incita, coloca o desejo no coração, dizendo: isso não vai acontecer. Isso de forma alguma vai poder acontecer. Na verdade, o que Deus está tentando fazer com você é que você não tenha o mesmo padrão de conhecimento dele. É que você não seja como ele. Deus está te impedindo, em outras palavras, o crescimento. Deus não quer que você cresça. E aquilo conflita, traz um confronto ao coração de Eva.
E é uma coisa nós podemos entender e aplicar. Para que a nossa vida esteja alicerçada, depende de quem nós vamos ouvir. Porque eu lembro que no capítulo 14 do primeiro livro do Samuel, Deus chamou Samuel. Deus escolheu Samuel porque Samuel é um fruto da impossibilidade genética. Ana não podia gerar um filho, mas Deus, por sua bondade, abriu a sua madre e deu a ela a possibilidade de gerar. E é interessante que no capítulo 14, Samuel é um grande homem de Deus. E no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que ele vai resignar o seu cargo. Por quê? Porque ele deixa de ouvir a Deus para ouvir a grande multidão. Porque a multidão de um lado está dizendo: Samuel, o seu tempo passou. Mas Deus está dizendo do outro lado: Samuel, não dá ouvido porque vai começar agora o ministério. De um lado a multidão está dizendo: Samuel, você já está velho. Deus do outro lado está falando: no ministério não tem ninguém que seja velho. De um lado alguém está dizendo: nós queremos um rei. Deus do outro lado está dizendo: já te escolhi, Samuel. O problema nosso, que nós deixamos de ouvir o céu para ouvir a terra. E todas as vezes que nós deixamos de ouvir o céu para ouvir a terra, nós vamos tropeçar na jornada. Percebe-se que a Bíblia vai dizer que Samuel correu para Ramá. O que Samuel foi fazer em Ramá? Lugar de crente não é em Ramá, porque Ramá é lugar alto. Aí o Espírito de Deus falou: Samuel, o que aconteceu? Ele disse: o povo me rejeitou, mas foi eu que te chamei, Samuel. Samuel, o que aconteceu com você, Samuel? O povo não me quer mais, mas fui eu que te escolhi, Samuel. O Espírito Santo foi buscar Samuel em Ramá e trouxe ele para Naiote. Qual é a diferença? Ramá, lugar alto, Naiote, a cidade do Espírito Santo de Deus. Deus vai tirar alguém de Ramá e trazer para Naiote. Porque em Naiote você faz a vontade de Deus. Ainda que você seja apedrejado, ainda que alguém te crucifica, ainda que alguém te joga no abismo, mas todavia você vai olhar para ele e vai dizer: ele me deu, ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O diabo está dizendo: quando Deus da igreja dormia, eu mato a igreja. Deus chama Davi, escreve o Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar os teus pés, e não tosqueneja o Deus de Israel. O diabo até pode dormir, mas o Deus de Israel está acordado. A igreja pode dormir, mas o Deus da igreja está acordado. Eu e você podemos dormir, mas o Deus Porque todas as vezes que nós confrontamos a Deus é guerra perdida. Porque tem dois tipos de oração na Bíblia. Tem uma oração que é aquilo que eu quero e aquilo que eu necessito. O paralítico do templo da Porta Formosa disse para Pedro: me dá uma moeda, eu quero a moeda. Pedro olhou e disse: não vou te dar o que você quer, mas te dou o que você precisa. Porque o que você precisa é prioridade. É as coisas eternas que nós precisamos. E o que é que você tem buscado? É as coisas da terra ou as coisas do céu? Porque tem pessoas que estão tão focadas na terra que não desejam mais a volta de Jesus. Tem pessoas que nem acreditam mais na volta de Jesus, porque o teu pensamento, a tua alma, o teu coração está na terra. Mas nessa noite vamos aprender, vamos buscar aquilo que é eterno.
Adão confronta a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o seguinte: Adão, não coma da árvore, porque o dia que você comer, você morre. E qual morte Deus estava falando? A profundidade de Deus falar com a gente é tão profunda que a nossa mente não consegue alcançar aquilo que Ele está falando. Se nós olharmos rasamente para o texto, nós vamos dizer assim: não, mas Adão não morreu. Mas na verdade, como Deus é pai e Adão era filho, Deus priorizava o relacionamento. O relacionamento era priori para Deus, era o alicerce da comunhão. E Adão não compreende. E ele vai ceder, ele vai confrontar, tomando do fruto. E aquele fruto, na verdade, era uma espécie do conhecimento do bem e do mal. As nossas decisões, elas trarão reflexão, elas vão refletir no nosso futuro. As decisões que nós tomamos hoje vai refletir o amanhã. Para que a nossa casa permaneça de pé, nós temos que fazer o certo hoje. Nós temos que tomar decisão hoje. Porque tem momento que nós não queremos fazer a coisa certa, queremos agir no calor da emoção e criamos problemas. Porque tem pessoas que estão consultando aquele que não tem compromisso com Deus, deixando de consultar o anjo ou aquele que tem compromisso com a verdade, porque na verdade eles querem ouvir algo que massageie o seu ego. Aqui não é lugar de massagear ego, aqui é lugar de fazer o caminho para ir para o céu. Aqui é lugar de confronto. O homem não gosta de ser confrontado, porque quando ele é confrontado, ele diz: vou sair daqui e abro uma igreja ali. Então vai, meu filho. Ele vai confrontar a Deus, e confrontar a Deus é guerra perdida. E a 3 dimensão decorrente do pecado de Adão. Veja bem, irmãos, o problema que isso causou no meio da sociedade. A primeira aqui, no capítulo 3, quando nós lemos o capítulo 3, primeira coisa, Adão se esconde de Deus. Porque até então ele tinha um relacionamento. Deus, eu imagino, num diálogo de Deus descendo naquele lugar, falando com Adão, dizendo: Adão, está tudo certo aí? Precisa de alguma coisa? Ele disse: Senhor, está completo. Tudo que o Senhor fez é pleno. Tudo que o Senhor me deu é o suficiente, muito mais do que o suficiente. Está tudo tranquilo. Mas nesse dia Adão se escondeu. Segunda dimensão do pecado foi essa ruptura que gerou distanciamento. Porque quando ele esconde, ele está dizendo: eu não tenho mais o mesmo relacionamento. Então cria-se um abismo, uma ruptura, aquilo que está escrito no Salmos 42, que um abismo chama outro, porque na verdade muitas vezes nós erramos e tentamos consertar o erro com outro erro. Criou-se uma ruptura. A segunda dimensão foi psicológica. Veja bem o dano que o pecado traz na vida do ser humano. Por quê? Porque ele se sente envergonhado, porque eles estão nus. Ele nunca teve problema com isso. Deus descia, Deus falava com eles, eles nunca se esconderam. E neste momento que cria-se essa ruptura, ele se sente vergonha. Por quê? Porque isso afetou psicologicamente o ser humano. E a terceira dimensão que Adão aqui vai ter é que, em Gênesis 3:12, que essa dimensão sociológica, essa ruptura sociológica. Por quê? Porque percebe que nesse período Adão e Eva não tem contraste de guerra,
Não tem desavença entre eles. Mas a partir do momento, Deus chegou para Adão: Adão, qual foi o problema? Ele disse: o problema não foi eu, o problema foi a mulher que o Senhor me deu. Uma ruptura sociológica. Aquilo que era perfeito de Deus, aquilo que era para permanecer perfeito, ficou deformado por causa do pecado do homem. E aí eu entendi que Adão vendeu a terra. E todas as vezes que o homem vende a terra, ele perde a autoridade e o poder das suas decisões. Quando nós lemos a história da Bíblia, a ordem de Deus para a nação judaica era que eles não poderiam vender a terra, primeiro porque era herança de Deus. E tem pessoas jogando fora aquilo que Deus deu a eles. Tem pessoas se vendendo pela prata dessa terra. Tem pessoas que estão banalizando as coisas espirituais de Deus. E é interessante que para os judeus vender a terra, isso traria problema na sua geração futura. Você lembra que Acabe, quando quis comprar a vinha de Nabote, ele disse: você pode me matar, mas a vinha que Deus me deu, que meus pais me deram, eu não vendo. Porque é herança. E herança não se dá, não se vende, não se empresta. É herança. O problema nosso é que nós gostamos de barganhar demais. Nós somos muito negociante com as coisas de Deus. Ah, Deus, agora não dá, deixa para depois, estou cansado, não consigo, não dá, não posso. Dá para fazer outra hora, Deus, que agora a minha mente está, não consigo. Começamos a barganhar as coisas espirituais de Deus. Aonde é que você está plantado? Por que o crente que cresce na sombra, ele não tem raiz? Você lembra do joio que cresceu como trigo? Qual foi o problema? O primeiro problema que nós encontramos ali, que a culpa do trigo ser semeado foi nós que dormimos, porque o texto diz que dormindo. Porque enquanto nós estamos dormindo, alguma coisa está acontecendo na esfera espiritual. Segunda coisa que nós podemos aprender, percebe que de um dia para o outro, o joio fica do tamanho do trigo. Então isso é um problema. Mas qual é a dimensão do texto? Porque tudo que cresce sem raiz, ele cresce e morre. Não adianta crescer por caminhos secundários. Só se cresce pela palavra. O conhecimento da verdade só se dá pela palavra. Então a ordem de Deus diz: você nunca pode vender a terra. Porque o dia que Adão vendeu a terra, ele entrega a alguém. A terra não é mais dele por causa do pecado. O pecado cria uma ruptura e ele não tem mais essa intimidade com Deus. Ele estando longe de Deus, o vínculo que tinha entre ele e Deus terminou, acabou. Quando cria essa ruptura, então a ordem de Deus é: não venda a terra. E não vender a terra implica em algumas coisas para a nossa vida. E qual a condição de Deus para vender a terra? Primeiro, no Antigo Testamento, pode-se vender a terra quando uma mulher fica viúva e não ter condição de cuidar da terra. Segunda opção de Deus é quando há pobreza, que não tem condição de lavrar a terra. E é interessante que chamava alguém, o poceiro, chamava o juiz. Juiz chamava o dono da terra e o homem que ia comprar a terra e dizia: quanto que você vai pedir na terra? Ele dizia: vai ser tanto a terra. E o juiz está com a carta magna na mão. Só que na compra da terra, ele passava a terra para o poceiro. E quando ele passava a terra para o poceiro, o juiz dizia assim para ele:
Só que tem um problema, quando ele tiver condição de pagar, você tem que devolver a terra para ele. Esse era o acordo. Ele ficou pobre, não tem condição, mas o dia que ele tiver condição, a terra volta para ele. No livro de Jó nós percebemos algumas vozes: voz da mulher, voz dos amigos, voz do diabo e a voz de Deus. Não é só porque o diabo começou a falar que ele é o dono do livro, porque Deus fala no começo, no meio e no fim. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele é o dono da sua vida, meu irmão. Ele é o dono da sua casa. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono dos seus negócios, porque Ele fala tanto no começo, fala no meio, Ele fala no fim, até com você dormindo Ele fala. Oh, glória! O juiz dizia assim: olha, você vai comprar terra porque ele está pobre, não tem condição, porque ele quer vender a terra, ele vendeu a terra, mas há de ser que um dia, se ele tiver condição de possuí-la, você tem que devolver. Está feito o acordo. O porceiro dizia: assina embaixo, está feito. E aí, nas minhas imaginações, o que Ruth está dizendo, ele dá graças a Deus, porque nunca deixou faltar um remidor em Israel. O que é que nós podemos aprender? Vendendo a terra, o poceiro tem a posse, mas na ata do juiz está dizendo, quando ele tiver condição, tem que se devolver. Adão, vendendo a terra, ele foi tirado do jardim. Uma vez tirando do jardim, acabou o relacionamento. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, e versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão. O homem perdeu, vendeu a oportunidade por um pouquinho de prazer na sua vida, de provar de um fruto. Na verdade, isso eu entendo que estava atrelado à obediência, porque vale mais obedecer do que sacrificar. Não adianta orar demais se não vigiar. Não adianta subir monte e descer monte se não vigiar. Então vale mais obedecer do que muito sacrifício. E quando ele vende a terra está na mão de alguém. Mas há uma promessa de Deus, Gênesis 3,15, que do ventre de uma mulher nasceria. É de uma mulher nasceria o Deus, o Senhor, o Emanuel. E esse pisaria na cabeça da serpente. Percebe-se que não está tudo perdido, porque agora brota uma esperança, circula uma esperança de que a semente da mulher frutificaria o Emanuel, aquele que viria a resgatar a terra novamente. Maria está desposada. O anjo aparece e traz as boas novas. Ele traz uma saudação de paz, porque no meio da guerra só a paz para aplacar a ira do vento. E tem vento que é tão forte, como no capítulo 4 de Marcos, versículo 35, que Jesus está no barco com os discípulos, e é tão interessante isso, que os discípulos se apavoram por causa das ondas do mar e o vento, mas Jesus está na polpa dormindo. Jesus não se importa com barulho, Jesus não se importa com o tamanho do vento e a tempestade. Então Pedro fica desesperado e diz: mestre, não te importa que perecemos? Jesus levantou tranquilamente e disse: qual é o problema? Jesus poderia falar com o mar primeiro, mas ele não fala. Ele fala com o vento. Por quê?
Porque é o vento que é a causa, é a tempestade que é a causa do vento. Então Jesus vai no lugar certo. Ele diz: vento, e fez-se uma grande bonança. Tem período na nossa história que nós atamos as feridas, enfaixamos as feridas e diz: não vou mostrar para ele. Não falamos nem com o nosso cônjuge aonde está a ferida, mas ele conhece. Ele quer pôr o remédio no vento para que a tempestade não se levanta. Ele quer pôr o remédio aonde estão as feridas. Ele quer não só cicatrizar, mas ele quer curar por dentro. Porque há dois tipos de tempestade na vida do crente. No capítulo 4, essa tempestade ela é externa, porque Pedro está dizendo: Jesus, o Senhor não vai nos ajudar. Mas no capítulo anterior, depois do capítulo 4, no capítulo 6, nós percebemos que Jesus está vindo por cima da água, e o mesmo Pedro, ele vai dar um grito de desespero, dizendo: é um fantasma. Então tem ferida que é externa, mas tem ferida que é interna, tem ferida que só Deus conhece, tem feridas que só Deus pode ir lá, nem o bisturi do médico tem o poder de chegar. E nessa noite Jesus está vindo sobre as águas, e nessa noite Jesus está caminhando sobre as águas para curar pessoas aqui por dentro, porque você sorri por fora, mas por dentro está sangrando, e Jesus está dizendo: eu conheço as suas feridas. Então a graça de Deus se manifesta. Porque agora Maria está gerando. Alguém um dia perguntou para mim: pastor Sandro, a mulher pode pregar o evangelho? Aí a gente dá aquela respirada, né, pastor? E eu disse assim: é o seguinte, se Jesus teve 9 meses no ventre de Maria, por que não pode estar na boca de Maria? Quer dizer que carregar 9 meses pode. E não pode estar nos lábios de Maria? Pode. Pode. E Deus tem levantado muitas mulheres para fazer a diferença. Deus tem levantado esse pilar para fazer a diferença. Nós glorificamos a Deus. Então Maria está gestante, o Emanuel nasce, cumpre o seu ministério, e a graça de Deus vem sobre os homens. A graça de Deus, há 3 vertentes para esta palavra graça. No capítulo 8 do 1 Coríntios, versículo 19, Paulo está sensibilizando a igreja de Corinto, porque Paulo percebe que a igreja da Judéia está necessitando, está precisando. Então ele vai sensibilizar os nossos irmãos para estender as mãos para quem necessita. A graça faz isso com a gente, mesmo nós não querendo fazer, mas a graça nos impulsiona, nos empurra, nos leva a essa compreensão. Paulo tem a percepção desta graça, e essa graça que Paulo está falando, ele está falando de doação, de donativo, de estender a mão para aquele que precisa. Não é fazer como diz lá aquele homem que foi açoitado lá na cidade de Jericó. Passa o sacerdote, passa o levita, tem que vir alguém que não tem nada a ver com a gente para ajudar. Não é isso que Deus quer. Deus quer usar a nossa vida. Porque às vezes as nossas orações é assim: Deus levanta alguém, oh Deus levanta alguém, mas Deus está dizendo: eu vou te levantar para estender a mão, eu vou te levantar para você fazer a diferença, eu vou te levantar para ser o pilar da minha igreja, eu vou te levantar para você ser boca do céu na terra. É você quem Deus vai levantar, não é outrem não, é você quem Deus vai levantar. Então Paulo fala da graça, desse favor de Deus.
Porque quando a graça alcança alguém, o coração dele se desfaz. Segunda dimensão da palavra graça está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Essa graça que Paulo fala aqui é do dom, dos dons que se manifestam em nossa vida, uns para pregar, outros para adorar, outros para fazer tantas outras coisas, para ser missionário e aí por diante. Esta graça que alcança o coração da igreja. Então Paulo coloca a graça como dom de Deus, o dom da comunicação, de verbalizar a palavra, de glorificar a Deus. Mas a terceira vertente é o que eu mais me encanto com isso, porque essa terceira vertente está no capítulo 2 e versículo 8 do livro de Efésios. Aqui não se trata mais do donativo, não se trata mais deste dom, mas se trata de soteriológico. Isso se trata da salvação. É um favor imerecido. Então nem todas as vezes que a palavra de Deus está dizendo graça, está relacionado à soteriologia, não. Porque no capítulo 2 e versículo 8 de Efésios, Paulo, ele está trazendo uma recomendação, falando sobre o favor de Deus, sobre a natureza humana que estava perdida. O favor que alcançou alguém que não merecia. O favor que veio sobre nós, aquilo que nós não tínhamos condição de receber. E percebe que a igreja de Roma agora está enfrentando conflito, porque Roma tem a sua cultura, tem os seus ensinamentos, e lá foi implantada uma igreja de Cristo. Estão eles vivendo conflito, dizendo, então nós temos que permanecer no pecado, para que a glória de Deus abunde em nós. Paulo fala de forma alguma. Por quê? Porque a graça já vos alcançou. Porque a graça já atingiu vocês, então de forma alguma vocês podem viver nas mesmas práticas. Por quê? Porque a graça de Deus nos empurra, nos impulsiona a fazer o que é certo. Aleluia. Então a própria graça de Deus, que foi manifestada na vida do homem, ela nos leva, ela nos impulsiona a fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo nos dias odiernos, isso tem um preço muito grande sobre nós. Para o mundo, o que é errado é o certo e está tudo certo. E nós estamos aqui para confrontar com a verdade de Deus. E nem sempre esse confronto vai trazer benefício de imediato para nós. Então Paulo está falando sobre esta graça que atingiu a igreja, esse favor que nós não merecíamos, esse favor que nós tínhamos de fato de Adão ter vendido essa terra, e isso nos atingiu, isso trouxe a morte para nós. Nós não fazíamos mais parte do reino de Deus, o reino de Deus estava distante de nós. Você não merecia estar aqui, você não merecia cantar como você cantou hoje. Eu não merecia pregar aqui nesta noite, olhando eu para a minha natureza, não. Mas essa graça de Deus, esse favor, alcançou você, com os seus defeitos mesmo. Com os meus defeitos, esta graça superabundou a nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo, nós não devemos mais permanecer nas mesmas práticas, porque a graça de Deus, ela muda a nossa vida. Se o homem bebia, ele não bebe mais. Se ele fumava, não fuma mais. Se ele falava mal do irmão, não fala mais. Porque a graça, ela traz essa exigência para a igreja. E a igreja que espera o céu que Pedro está pregando, ela precisa se enquadrar dentro do evangelho. E o evangelho é guerra, é suplício, é cruz, é batalha, é perder sono, é perder amigo, mas no fim das coisas Deus disse que tem uma coroa preparado para você. Então permaneça na verdade, porque a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Nos dias odiernos, pastor, estão banalizando a graça de Deus, porque tudo pode, sem consequência nenhuma. As pessoas estão banalizando, vulgarizando, desprezando a palavra de Deus, a graça de Deus que foi manifesta em nossa vida. Em Romanos capítulo 6, e versículo 1 e o versículo 2.
Paulo está falando da banalização da graça. Algo que é tão tremendo e tão maravilhoso, as pessoas estão trazendo à sua memória como uma coisa banal. É um problema, irmão. Eu prego em vários lugares e eu entendo, eu sei o que eu estou dizendo. Quando se trata desse descaso com esta graça de Deus, a graça de Deus parece não ter mais o mesmo valor. O valor daquele que morreu no Calvário por nós. A graça te alcançou de graça, mas ela traz exigência de mudança de comportamento. Porque o caminho do céu não é difícil de se pregar, o problema é viver o caminho do céu. É você ser rejeitado, mas permanecer do jeito que Deus te chamou. É você ser desprezado por alguém, mas você não mudar a sua conduta. É alguém fechar a porta para você, mas você continuar sendo crente. Você quer ver uma verdade do livro de Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz assim que um homem saiu da Etiópia. Este homem foi alcançado pela diáspora. Quando o evangelho, quando os judeus se espalharam, ele foi alcançado. Mas agora ele está do lado de uma rainha. E para ele estar do lado daquela rainha, ele teve que ser circuncidado. Ele não poderia ter família, ele não poderia gerar. Foi o preço que ele pagou para estar do lado da rainha. Ele disse: eu abro mão da minha vida para viver a sua história. E a Bíblia vai dizer que ele está na cidade, no estado da Etiópia, subindo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o coração dele está radiante, porque ele sabe que em Jerusalém tem a sinagoga, o Sinedrim. E sabe que lá eles falam sobre Deus. Então qual a ideia? Ele sai da sua terra com as suas patentes, porque todos que estão envolvidos junto com ele sabem quem é ele, gosta dele, ama ele e conhece a sua conduta. Então ele sai de lá aplaudido. Só que quando chega em Jerusalém, ele não é recebido com aplausos. Ele não é recebido com laurés, não. Quando ele chega na sinagoga para adorar, as pessoas, em vez de abrir a porta, simplesmente priorizaram. Isso aqui é interessante demais. Não priorizaram os valores, mas priorizaram os defeitos. Porque quando ele bate na porta da sinagoga para adorar a Deus, alguém vai dizer: você não pode. Por quê? Porque você é castrado. E castrado aqui não pode entrar. Já aconteceu isso com você? De alguém dizer assim: não te aceito você não. Você pode até saber fazer. Você pode até ser melhor aí, mas eu não te aceito aqui. Aqui não é o seu lugar. O que você vai fazer aqui? Volta lá para a Etiópia. As suas patentes não servem aqui em Israel. As suas conquistas não servem aqui em Israel. Só que aonde os olhos do homem não alcançam, os olhos de Deus alcançam. Deus disse, eu dentro do pensamento de Deus, eu imagino que Deus disse: eu não posso deixar ele voltar para a sua terra do jeito que voltou, que veio. Aí Deus vai pegar Felipe. Pedro ressuscitou a mulher, as pessoas, Paulo também ressuscitou, o lenço de ambos também curaram, mas Deus disse: vou fazer coisa extraordinária. Vou transladar Felipe de um lado para o outro, porque quando Deus quer fazer, a semente que é para durar 100 anos nasce de um dia para o outro. Felipe se aproxima e diz: tu lê o que entende? Ele disse: não leio se ninguém me explicar. Então me explica aqui, quem morreu aqui? Quem está falando de quem? O que morreu? Ele falou assim: isso aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o remidor que Ruth está dizendo. É o remidor que Pedro está dizendo. É o dono da graça. Sabe por quê? Ele não vai se ofender, pastor. Porque o propósito sempre será maior do que a força do inimigo, porque o propósito dele era adorar. Porque quem sai para adorar, não importa a situação, se tomou chuva na estrada, ele ainda continua adorando a Deus.
Se o pneu do carro furou na estrada, ele abandona o carro e vai para a igreja. É verdade, irmão. É verdade, já aconteceu. Já aconteceu. Se qualquer coisa que acontecer, se o propósito for sair de casa para adorar, então eu não vou perder tempo com quem está falando, com quem não tem compromisso. Eu não vou perder tempo com a multidão. O meu foco é adorar a presença de Deus. Então alguém pode ir lá dizer, ele saiu frustrado. Não saiu não, porque o propósito maior de sair da Etiópia para chegar em Jerusalém era adorar. Então pela adoração, pelo propósito dele, ele disse, a água está aqui, o que me impede? Ele falou, se você crê, eu te jogo na água, eu te mergulho, você vai ser batizado. Então está dizendo, a água está aqui, então seja batizado em nome de Jesus. Você não veio aqui perder tempo, você não vai vir aqui perder viagem, porque Deus sabe como você saiu da sua casa, saiu como um vaso quebrado, saiu triste, mas Deus está dizendo que o seu retorno vai ser cheio da presença de Deus. E eu vou encerrar. Eu não consigo desvencilhar disso aqui, viu, meu? Minha cabeça é muito pequena, viu? Então tudo tem que escrever. Eu já estou com 54 anos, vou fazer, então tem que... Então tem que escrever alguma coisa, senão esquece. Mas vamos lá, vamos encerrar. Então Ruth está dizendo que ela agradece a Deus por não ter faltado o remidor. O homem vendendo a terra está na mão do poceiro. Agora o poceiro, que simboliza Satanás, vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, eu só devolvo a terra através do sangue. Porque o Antigo Testamento dizia que só pode ser remido o pecado através do animal sendo imolado sangue. Ele disse, Deus, eu só devolvo a terra. Agora, se Abraão veio e não deu conta, se Noé veio e não deu conta, se Moisés veio e não deu conta, quem é que vai vir por nós? Se Deus, se Cristo é Espírito e a exigência do poceiro é sangue, porque a terra só satisfaz com sangue. Então Jesus diz que despiu da sua glória, fez-se abaixo do anjo, foi fiel e fiel até a morte de cruz, e por isso o Pai que está no céu deu a ele o nome que está acima do George Bush, do Lula, de Jair Messias Bolsonaro, está acima de tudo isso. E através desse nome toda língua, todo joelho, a língua confessa e o joelho se dobra, confessando que Ele é o Senhor. Deus disse, então está fechado. Se o negócio exige sangue, então está fechado. Jesus nasce, Jesus agora está sendo imolado, dado nas mãos, dado no pé. Ele olha para o céu às 3 horas da tarde e diz, Pai, está tudo consumado. E a Bíblia diz que Ele inclina a cabeça e morreu. E a Bíblia diz que quando ele morre, ele desceu no fundo, na profundeza do inferno, disse, Satanás, me devolve a terra, porque ela foi cravada no Calvário. A terra vai voltar para o juiz, a terra vai voltar para quem é de direito, a terra não vai ficar na mão do poceiro, a terra vai voltar para quem é de direito, e aquele que é de direito está aqui, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem manda na sua casa, é Ele quem manda na sua vida, é Ele quem manda na sua família, e Ele está aqui presente, Ele está presente. Então anota aí o juiz, a terra volta para quem é de direito, a terra que um dia foi perdida. Aí para mim encerrar ele vai dizer, no capítulo 1 e versículo de número 8 de Atos, eis que recebereis. Joel diz, a terra está vazia porque faltou mosto, óleo e trigo, a terra está ferida. Adão está com a terra ferida, mas Jesus vem com a promessa, mas recebereis virtude, poder do Espírito Santo. E essa promessa é para a terra ferida, é para aquilo que estava distante de Deus,
É para aquilo que não tinha expectativa e nem esperança. Ele está dizendo: terra ferida, hoje você recebe poder. Hoje você recebe graça. Hoje você recebe poder. E para que a graça? A graça é para pecar? Não. A graça é para te ajudar a vencer o Satanás. É verdade. A graça é para te ajudar a vencer o pecado. A graça é para te ajudar a fazer a obra de Deus. Se é verdade isso, levanta as mãos por gentileza. Se eu não estiver ferindo a ética da igreja e sua, levanta as mãos e receba esta graça do Espírito. Ele está dizendo: mais recebereis virtude, mais recebereis poder do Espírito Santo. Enquanto mais poder de Deus, mais próximo e íntimo de Deus você vai ser. Quanto mais poder de Deus, menos pecado nós vamos ter. Quanto mais poder de Deus, mais o diabo não vai zombar da igreja. Quanto mais poder na igreja, mais crescimento na igreja. Quanto mais poder da igreja, mais Deus vai desvencilhar o inimigo. Então receba poder. Se é verdade esta palavra, mais recebereis poder do Espírito Santo. E alguém pode dizer: pastor, mas Jesus morreu. Mas os Salmos de número 110 vai dizer: mas ele foi recebido, a nuvem ocultou Jesus, mas ele foi recebido no céu e está à direita de Deus Pai, até que o Deus Pai coloca os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Vai chegar este período, vai chegar este momento que Jesus vai pisar na cabeça da serpente juntamente com a igreja. Quem acredita nesta verdade? Quem acredita? Mais um pouquinho de tempo, ele virá e não tardará. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Abençoa essa igreja, os ministros. Guarda essa reflexão no seu coração. Eu queria pregar pelo menos umas 3 horas hoje. Estou brincando. Pastor Danilo, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.